Pessoal, eu tô voltando. A conexão ficou um pouco ruim. Vamos ver se a gente consegue voltar com uma qualidade melhor de conexão. Esperando o Junqueira voltar. A gente vai estar entrando hoje no bate-papo, um tema muito bacana, que são os pilares, né, de uma boa venda. Então vamos bater esse papo com o Junqueira. A conexão caiu, eu tô esperando ele retornar pra gente voltar aí o nosso bate-papo. Opa, ele já tá aqui. Vamos ver se a gente consegue conectar e ver se melhora aí a conexão. Tô aguardando só ele confirmar lá pra gente continuar. Opa, ele tá Oi? conectando. Aí. Opa, melhorou alguma coisa aí agora? Tá melhor? Agora melhorou, agora melhorou. Joia, vamos lá. Então vamos lá. Isso. Então vamos lá. Eu estava explicando, né? Na hora que Falando da cap... caiu a sua conexão, Show. eu não sei se ficou um pouquinho, mas eu vou começar novamente, né? Então eu estava Perfeito. explicando o seguinte: a venda de um imóvel, ela começa lá na captação. A venda não é efetivamente quando você está com o comprador e você mostra o imóvel, não. Uma venda eficaz, ela começa lá na captação, lá no início do trabalho, né? Então, eu estava explicando o seguinte, que quando você encontra o cliente a primeira vez que você está na captação do imóvel, é o que eu sempre falo com meus clientes, né? Nós temos alguns pilares, né? O que é o pilar? O pilar é aquilo que sustenta uma construção, né? Então, eu faço essa analogia com o cliente quando a gente vai vender. O que sustenta a venda daquele imóvel, que faz aquele imóvel conseguir ser vendido quando a gente leva ao mercado, são os pilares dessa venda. E quais são os pilares? Eu costumo dizer que são dois, tá? O primeiro é a documentação do imóvel, tá? Que nós vamos destrinchar um pouco aqui. E o segundo pilar é o preço de mercado desse imóvel, quando ele vai ser colocado à venda, né? Então, esse tema, ele é um tema, assim, que a gente pode dizer que é um tema um pouco básico, né? Mas é de muita importância para o corretor. Entendeu, Bruno? Ele é muito importante. É fundamental o colega corretor ele se aprofundar muito nesse tema, que apesar de básico, se ele desenvolver bem, ele vai obter muito sucesso nos imóveis que ele captar, porque ele vai conseguir converter essas captações em venda, entendeu? Não é fácil, né? A gente vive um mercado aí que tem proprietários que têm a cabeça, cada um pensa de uma forma, não é fácil, então é uma coisa que você tem que estudar bastante, se aprofundar e colocar em prática, tá certo, Bruno? Então, Perfeito. eu queria evoluir um pouquinho com os amigos que estão assistindo agora sobre esse primeiro pilar da venda de um imóvel que eu considero que seja fundamental para uma venda eficaz, né? Que é a documentação do imóvel, né? Então, é fundamental o colega corretor ter em mente o seguinte: nós temos dados do governo, né, eu até anotei aqui, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério das Cidades, né? Eles têm dados de que cerca de 50% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade na documentação. Entendeu, Bruno? Então isso é Nossa, muito sério, né? Isso é muito sério. Então, nós, como corretores de imóveis, nós somos os profissionais que estão na linha de frente desse combate, vamos dizer assim, né? Aqui no Rio de perfeito. Janeiro, onde eu atuo, né? Aqui eu sou de Petrópolis, né, uma cidade do interior do Rio, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem os cursos aqui da Unicresce, né, que faz um trabalho muito bacana aqui com os corretores do estado do Rio, e nós temos um grande professor aqui, que é o professor Paulo Xavier, ele até comentava muito nos cursos dele a importância política pública voltada para a conscientização da documentação dos imóveis, né? Para ver como é importante esse tema, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento das cidades e do nosso país, né? Então, com esse número expressivo de imóveis com alguma falha na documentação, o corretor, quando ele, na captação, se ele já levanta essa questão com o proprietário, pede para analisar a documentação, troca uma ideia junto com esse proprietário para entender o status daquela documentação, ele já sai na frente na hora de trabalhar o imóvel, entendeu? É muito importante isso, tá, Bruno? Então, para você ter uma Perfeito. ideia, eu trouxe algumas anotações aqui que é para a gente trazer para os colegas, né? Então, para você ter Bacana. ideia, ó,
os tipos de irregularidades que podem acontecer numa documentação de um imóvel, né? Então, você tem, quando você vende um imóvel, a gente é muito comum, o corretor que está na prática do dia a dia, ele sabe muito bem que ele precisa providenciar documentos do proprietário e do imóvel para poder conseguir fazer a venda, né? Então, especialmente para aqueles corretores que talvez não tenham tanto tempo de estrada ou não conheçam bem de documentação, olha como é importante, ó. Problemas que são oriundos da documentação do imóvel, do registro do imóvel, né? Você tem, por exemplo, inventário que está em andamento não tá, e não foi finalizado, ou nem foi realizado, né? Nós temos aí falta de registro da escritura, falta da própria escritura. Outra coisa muito importante, Bruno, é a falta de averbação daquela construção daquele imóvel. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai pegar um imóvel para vender, uma casa, por exemplo, né? O proprietário entra em contato com você querendo que você venda a casa dele. E aí você chega lá no imóvel, ele apresenta a documentação para você, ele não tem construção declarada naquela matrícula, é um terreno ainda, compreende? Então, esse tipo de embaraço é fundamental que ele seja resolvido antes de você levar o imóvel para vender. Porque senão, se você não resolve isso, você tem um imóvel que não pode ser vendido ou que vai ser deficiente, não vai conseguir vender com a mesma eficácia, né? Por isso que é a venda eficaz que a gente fala, né? Um imóvel, por exemplo, que não tem construção averbada, ele não pode ser financiado, né? Então é muito sério, né? E a gente tem também os tipos de irregularidade que são oriundas da pessoa do proprietário, que também influencia na venda do imóvel. Então você tem, por exemplo, dívidas desse proprietário na esfera judicial, né? Até pouco tempo também a gente tinha aquela questão de se o proprietário tivesse o nome no SPC, por exemplo, muitos bancos não financiavam, né? Mas hoje já não tem mais esse problema, né? A Caixa Econômica, por exemplo, você tem até um certo valor, se a dívida dele passar de 10% do valor do imóvel, aí é feita ainda uma análise, enfim, algum tipo de restrição. Mas, pelo menos, esse já não é mais um problema, né? Num país como o nosso, que a gente tem mais de 60 milhões de pessoas com o nome no SPC. Então, essa parte de documentação, ela tem que ser muito bem trabalhada pelo corretor ainda na captação, tá, pessoal? Muito Perfeito. importante isso, para que você consiga trazer eficácia para a venda do seu imóvel, entendeu? Né? Então, para finalizar essa parte, como é que o corretor pode proceder, né? Eu digo ele o seguinte, ele tem que chegar para o proprietário e dizer da importância que tem da documentação do imóvel dele estar regularizada, tá? Regularizada significa o seguinte, um imóvel com um instrumento de compra e venda definitivo, registrado, a construção averbada, ou seja, a documentação desembaraçada a tal ponto que o imóvel consiga ser vendido, inclusive, por financiamento. Porque hoje em dia, mais da metade dos compradores de imóveis usam financiamento. Entendeu, Bruno? Então, esse é o primeiro pilar, vamos dizer assim, da venda de um imóvel. Tá? Perfeito. Eu acho que esse ponto, Junqueira, da documentação, a gente, infelizmente, ainda vê alguns profissionais que nem sequer conhecem o imóvel, né? Simplesmente recebem É, as fotos e colocam no portal. Então, olha como esse primeiro contato, entender o imóvel, conhecer, olhar, analisar a documentação, e entender que aquilo que você vai conseguir vender aquele produto com mais, né? Vai conseguir intermediar aquela transação imobiliária com mais eficiência. Se você, o quanto mais você estiver conectado e conhecer, né? E a documentação faz muito parte disso, é fundamental, né? Esse perfil de profissional consultor é algo que a gente aqui do Homer fala sempre, que é algo que a gente isso. quer que o corretor se posicione, a gente entende que o corretor que se posiciona dessa forma, ele tem mais sucesso no mercado, né? É isso Bacana, mesmo. muito legal. E completando essa parte da documentação, o corretor, quando ele age dessa maneira, além dele demonstrar um alto grau de profissionalismo para o proprietário, ele consegue, inclusive, cumprir o que a lei determina, né? A nossa lei dos corretores de imóveis e as nossas resoluções do COFES, elas nos trazem uma grande responsabilidade, né? Então, muitas pessoas às vezes ficam até com raiva do Cresce e tudo assim, porque dizem que é muito rígido, mas na realidade é uma coisa, é muito simples, é só a gente
estudar e ir colocando em prática gradativamente, que se torna uma coisa natural, entendeu? Então, você, quando desenvolve esse tipo de contato com o proprietário, você consegue até pegar essa documentação e fazer a famosa autorização de venda, o contrato de corretagem, tudo porque você tem acesso aos documentos, você coloca, faz tudo da forma correta, o que no final acaba protegendo até você mesmo, corretor, e protegendo o nosso trabalho, que é um trabalho muito importante, tá? Você entrou Eu num ponto queria, pode falar. que eu queria só complementar, que é muito bacana, que a gente está falando um pouquinho sobre exclusividade, né? E aí a gente sabe que o conceito de exclusividade no Brasil é um pouco assim, quando a gente pensa em exclusivo, a gente pensa que é só nosso, né? E muitas vezes o cliente É, fala, olha, eu não vou dar exclusividade, nem vem falar comigo sobre exclusividade porque eu não quero. é, Na cabeça desse proprietário é o seguinte: quanto mais corretores oferecendo meu imóvel, né? Quanto mais corretores com essa captação, mais rápido eu vou vender, mais chance de vender eu tenho, mais clientes eu irei atingir. Sendo que esse conceito, ele pode. A gente tem um argumento muito bacana, e aí eu vou trazer um pouco para a rede de parcerias, que é quando esse profissional, o corretor, ele mostra para o proprietário quais os benefícios de entregar essa exclusividade para ele, ele vai entrar em alguns pontos, né? Um deles é a segurança, como você falou, né? É um ponto muito importante de segurança, tanto documental como também a segurança em relação a ter várias pessoas visitando aquele imóvel, né? Vários assets, enfim. A questão até de conforto desse proprietário também, de poder agendar ser único corretor. A questão do valor do imóvel, porque estando na mão de vários, a gente tem essa questão do leilão, né? Vários corretores vendendo, às vezes com preços diferentes, oferecendo com preços diferentes, etc. E aí a gente vem com a rede de parcerias como um excelente argumento também para reforçar o ponto de que, dentro de uma rede, a gente consegue conectar ele com diversos corretores com o cliente. Então, falando do Homer, nós somos uma rede de mais de 46 mil corretores. Então, o que a gente oferece lá dentro, e é o argumento para o corretor que está aqui na live usar para conquistar essa exclusividade, é que o teu cliente colocar o imóvel na mão de vários corretores. Você está dentro da rede e fala assim, deixa eu representar esse teu imóvel no mercado. Que eu estou dentro de uma rede de mais de 46 mil corretores. Então, será que lá eu não vou encontrar os corretores com clientes para esse teu imóvel? E olha, no caso do Homer, é a nível Brasil. Então, vamos lá. Vamos conectar você com corretores aí de todo o Brasil, né? Corretor que você, de fato, nem teria acesso a colocar aqui na sua cidade. Então, é um ótimo argumento aí, só complementando um pouquinho essa questão da exclusividade que você estava falando. sem dúvida. E antes de partir aqui para o segundo pilar, tem aí um comentário, acho que foi do Joaquim, se não me engano. Ele até consertou a informação, quer dizer, de acordo com o índice do FIPZAP, 80% dos compradores usam financiamento. Então, olha como é que é fundamental a documentação, não só estar em dia, mas o corretor pedir ao proprietário, no momento da captação, quando começa o trabalho, já pedir para analisar essa documentação, já fazer até mesmo um checklist para ver se esse imóvel pode ser financiado, você já antecipa muitas coisas, tá, Bruno? Perfeito, Dando maravilha. sequência, então, nós vamos falar agora do que eu chamo do segundo pilar, o segundo pilar que sustenta uma venda eficaz, né? A gente tem aqui o seguinte, a avaliação do preço de mercado, né? Aqui, ó, complementando também, a Joana É, falou que a gente pode fazer uma live sobre exclusividade. Eu tenho até um bacana, material vamos sim. bacana sobre isso aí, depois vamos conversar. Bacana, vamos sim, legal. Então, a avaliação do preço de venda do imóvel, ela é fundamental, ela é um verdadeiro pilar para sustentar essa venda do imóvel, entendeu? Porque hoje são muitas situações que envolvem o preço de mercado de um imóvel, né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho a minha colinha aqui, tá? Não repara não que eu trago tudo aqui já para poder Nada, fica à facilitar a vontade. conversa, né? Então, o que acontece? O preço de um imóvel, gente, ele é fundamental, tá? A gente tem estatísticas, se não me engano, foi da Remax, uma vez eu assisti uma palestra deles, dizendo que 90% dos imóveis a nível mundial, eles não vendem ou demoram a vender por conta de problemas no preço. Tá bom, gente? Então, isso é muito sério. Então, é muito importante o corretor saber avaliar bem o imóvel. Aqui no Brasil, na minha cidade,
Eu vejo em grandes capitais, em vários locais do Brasil, esse problema, imóveis que ficam meses e até anos anunciados sem vender. E o porquê que isso está acontecendo? Gente, não tenham dúvida, é algum desses dois pilares que está o defeito desse imóvel não vender. Entendeu? Porque Bacana. nós temos, apesar do grande déficit habitacional que nós temos no Brasil, nós temos pessoas com crédito aprovado, com condições de comprar imóvel. E não faz sentido tantos imóveis estarem sem vender. Lógico, tem situações específicas que não vamos aprofundar aqui, mas não tenham dúvida, pessoal. O preço, a avaliação de mercado, ela é fundamental. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: se algum dos colegas corretores não tem formação específica em avaliação de imóveis, não fez nenhum curso de avaliação, chame algum colega com mais experiência, entendeu? Algum colega assim próximo que vocês tenham confiança, chame esse colega para ajudar a avaliar o imóvel com vocês, entendeu? Né? Assistam, façam cursos. Hoje tem curso online de avaliação de imóveis que o corretor pode fazer, tá? Se não tem condição de fazer um curso agora, não se preocupe, nós estamos na pandemia, então muitos cursos presenciais também não estão tendo, né? Então assistam conteúdos na internet sobre avaliação, né? Nós estamos aí, está acontecendo um evento fantástico essa semana, que é o primeiro workshop brasileiro de avaliação de imóveis, que está sendo realizado pelo COFES, e você assiste no canal do professor Frederico Mendonça, que é uma pessoa formidável, Bacana. conselheiro do COFES lá de Pernambuco, um especialista em avaliação. Então, ali com certeza vocês vão extrair um conteúdo muito bom, entendeu? O comentário aqui ó, da Village Presidencial. Pior ainda, quem coloca o preço no imóvel é o proprietário. Então, isso realmente é lamentável, não pode. O corretor, ele é o profissional. Então, você pode muito bem, na hora que chegar para conhecer um imóvel na captação, né, como a gente está falando de documentação, na captação, você não precisa ficar intimidado pelo que o proprietário fala para você. Tá? Não é errado se você, na hora da captação, o proprietário chegar para você e falar: ah, mas quanto é o valor que você dá para o meu imóvel? Não é vergonha você dizer para ele assim: olha, eu não sei te dizer agora, mas eu vou fazer uma avaliação, vou fazer um levantamento e te dou a resposta depois. Não é vergonha, pode falar isso, que não tem problema nenhum. Pelo contrário, o proprietário vai dar um crédito para você e depois, se você trouxer para ele um comparativo mínimo, você não precisa fazer um laudo de avaliação, um parecer de avaliação, nada disso. Se você fizer um estudo mínimo, demonstrando ali como você entende que é o valor do imóvel dele, ele pode não concordar, mas ele vai respeitar você. Tá? Isso aí eu falo por prática que eu faço já há muitos anos e eu já tive muitas avaliações. O proprietário ficou até bravo comigo, ele ficou até com raiva, mas sempre me respeitou, entendeu? Então, eu recomendo para vocês, acessem lá o canal do professor Frederico Mendonça, tá? Hoje nós temos uma plataforma muito interessante também, que vale a pena se aprofundar e seguir também, que é o canal Avalion, né? Também muito bacana, né? E, enfim, as próprias lives aqui do Homer são tem muito conteúdo, muita coisa Bacana. positiva, né? E uma última dica que eu dou também, que era um tipo de explicação que era dada pelo saudoso professor Ari Travasso, né? Ari Travasso foi um dos maiores professores e mestres dessa área imobiliária para os corretores no Brasil, né? Então ele dizia o seguinte: a avaliação, você tem três tipos de avaliação, tá? O primeiro é a avaliação baseada no sentimento do proprietário, o famoso valor sentimental, né? E o que é o valor sentimental? Ele não é que é uma coisa pejorativa, tá? O valor sentimental, ele é a conclusão que o proprietário chega no valor do imóvel dele, baseado no quanto ele gastou, as obras que ele fez, né? Enfim, envolve também um pouco de emoção, aquela coisa toda. Então, esse é um tipo de valor do imóvel. O outro valor do imóvel é o valor que as instituições financeiras dão para o seu imóvel quando vão conceder um empréstimo, enfim, fazer algum tipo de alienação naquele imóvel. E a terceira forma de avaliar, a terceira avaliação, é o valor de mercado, ou seja, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele imóvel, quanto que é possível você
aferir em dinheiro o valor daquele imóvel. Esse é o valor que realmente o imóvel pode ser levado à venda. Tá? Então, essa é a lição do saudoso professor Ali Travassos, tá? Que eu deixo para vocês aí. Né? E outra coisa também, Bruno, aqui no estado do Rio, hoje eu até tentei entrar nesse portal, mas por algum motivo deu algum erro, né? Mas aqui no estado do Rio, os corretores ainda têm uma plataforma muito bacana, desculpa, muito bacana, que é o convênio do Cresce com o Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro, o Secov. Então, todo corretor que está em dia com a sua anuidade, ele consegue acessar o banco de dados de imóveis do Secov e dali também ele tira mais uma referência de valor de imóvel. Enfim, então, a dica que eu deixo para os corretores aqui, para os colegas, é que se tem dúvidas sobre o valor do imóvel, não tenham medo de dizer que vai fazer uma avaliação. Se não sabe avaliar, procura um colega com mais experiência. Né? Novamente, o Joaquim falando, por exemplo, eu sou perito avaliador com KNAI. Então, pode ter certeza, onde você trabalha, na cidade que você trabalha, se você entrar no site do COFES e procurar o KNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, você vai achar lá algum colega que é da sua cidade e não tenha dúvida, procure um colega para poder te ajudar nisso daí, tá bem? Maravilha. O que fica também, assim, eu acho que são dois pontos que os corretores, eles escutam muito, né? Estão ouvindo sempre, a gente está sempre falando disso, desse cuidado com a documentação, dessa questão do valor do imóvel. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco das consequências, né? Como é que fica quando você não observa? Quais as consequências disso aí dentro do dia a dia do corretor? Eu acho que o primeiro a gente já sabe, né? Acho que o primeiro a gente já espera que é não vender o imóvel, né? Mas além Não disso vender, ainda. né? Nós estamos falando aqui de uma venda eficaz, né? Então, assim, ainda que você venda o imóvel, se você não observar esses dois pontos, não vai ser de uma forma eficaz, né? Vai ser fruto de muito trabalho e às vezes muita dor de cabeça, né? Porque um imóvel caro ou um imóvel, principalmente com a documentação embaraçada ou até sem documento, pode ter certeza que vai te dar um susto e vai te causar algum problema em algum momento, né? Então, eu até fiz uma listinha aqui das consequências, né, que você acaba tendo se você não analisar esses dois pilares de uma forma bem detalhada, né? Então, por exemplo, o que você tem? Um imóvel fora de preço, ele tende a não atrair interessados, né? Então, quer dizer, eu aqui na minha cidade vejo muito isso. Nós temos imóveis aqui que é uma anomalia, né? Imóvel que está à venda por anos, né? Quer dizer, um imóvel ele pode até ficar à venda por anos, pessoal. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós corretores, nós vivemos de vendas, né? A maioria dos corretores ele não tem um salário, né? Então ele vive de comissão. Então o corretor precisa ser eficiente no trabalho que ele faz. Então um imóvel que fica anos à venda, olha só que problema que o corretor tem. O corretor não pode se conformar com isso, né? Lógico, sempre respeitando o proprietário, respeitando a decisão do proprietário, mas o corretor precisa conduzir esse proprietário como profissional de venda e de profissional do mercado imobiliário, ele precisa conduzir esse proprietário ao desfecho do negócio, que é o interesse de todos. É o interesse do proprietário, do corretor e do comprador também, do próprio mercado, né? Então, você, com imóvel fora de preço, ele tende a não atrair interessado, né? Então, quer dizer, você tem um gasto com publicidade que é inútil, né? Que não vai te resultar em nada. E você tem também uma coisa interessante, que eu costumo chamar de fator novidade, né? O que é o fator novidade? Você pegou um imóvel que você acabou de captar, que não está anunciado, quando você coloca ele no anúncio, ele tende naturalmente a ter uma procura dos clientes, entendeu, Bruno? Por causa do fator novidade, né? É uma novidade, né? Então você pensa bem, um comprador, ele faz esse percurso para comprar um imóvel, às vezes a gente procura preço até de um arroz, de feijão, né? Você imagina para comprar um imóvel, né? Então a pessoa pesquisa bastante e aí quando ela está nessa procura, ela vê lá um imóvel novo, ela se atrai naturalmente, né? Então se você está com essa documentação mapeada e vê que está toda desembaraçada, se você está com esse imóvel no preço correto,
você colocou esse imóvel para vender, ele, naturalmente ele atrai, você está mais perto da venda, né? Outra coisa também, o imóvel sem documento, ele causa insegurança no comprador e frustrações na hora de concluir o negócio. É o que a gente falou aqui. O imóvel fora de preço, ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para o vendedor, que vai ficar na expectativa e não vai vender. É ruim para o comprador, que quer comprar um imóvel, mas um imóvel fora de preço ele não vai se aventurar. E é ruim para o corretor, que o corretor vive de negócio, né? E outra coisa ruim também é você ser pego de. Todo mundo com a um imóvel com a documentação com problema, você é pego de surpresa, né? Se você não analisou corretamente, não fez uma análise prévia, na hora que você passou por uma das partes mais difíceis, né? Que é trabalhar o imóvel, levar o cliente às vezes faz a proposta, você está em vias de fechar o negócio, aí você vai se atentar claramente da documentação, é todo mundo pego de surpresa, né? Então, essas são, assim, as consequências piores, né, de você não observar esses dois pilares, né? E, por fim, também você tem uma questão muito séria que o corretor tem que estar atento, que é a responsabilidade civil do corretor de imóveis, entendeu, Bruno? Infelizmente, muitos corretores, às vezes, estão em vias de fechar um negócio e estão, às vezes, eufóricos, né? Precisa de fazer uma venda e se vê numa situação que, às vezes, não analisou direito a documentação, celebra algum tipo de sinal, celebra algum tipo de promessa de compra e venda e aí, de repente, surge o embaraço, algo que vai, às vezes, até inviabilizar a venda, né? Então, é muito importante. Se você tem dúvidas, não tem certeza de como analisar isso, procura um colega corretor com mais experiência, tá? Procura alguém que seja um conhecido seu, alguém da sua confiança, mas não faça nada sozinho e nem de forma atrapalhada, tá bom? Bacana, bacana, muito bom. É, vamos lá. E para a gente fechar a live, que já está aí faltando já alguns minutinhos para o final, o que é que você É, deixaria mais para a gente aí, Fabrício, de dica, assim, de fechamento para esse corretor, de fato, mudar a forma dele captar, mudar a forma dele de vender e começar a ter resultados mais efetivos aí? então, na verdade, o que eu deixo aí de recado final para o pessoal é o que justamente que a gente falou, né? Como eu disse no início, esse tema que a gente está tratando, ele é um tema básico, mas ele é muito importante, entendeu? Então, ele é muito importante. Então, quanto mais se aprofundar nesses temas, mais vai ser a sua venda, entendeu? Então, o recado final que eu deixo para você, a dica final é a seguinte: trabalhe com bastante detalhe a captação, tá? Peça para ver a documentação, explica para o proprietário a importância de você ter a documentação certinha, porque você vai poder vender para pessoas que vão comprar para financiamento. Então, explica a importância disso. Faz uma avaliação bacana do imóvel do cliente, faz um relatóriozinho, não precisa fazer nada muito aprofundado, não, mas faz um relatório, mostra para ele o preço ali da região para você indicar o preço correto do imóvel dele. Faça isso tudo, que você, quando concluir esse trabalho e ele permitir você a trabalhar a venda para ele, você vai e chega para ele e diz assim, ó, agora a gente pode fechar uma exclusividade, né? Diz para ele, ó, você viu que o trabalho profissional que nós estamos fazendo até agora, esse trabalho vai continuar com você a partir de agora. Mas aí você poderia me dar uma exclusividade, pede a ele uma exclusividade de 2 a 3 meses ou um pouco mais, e aí, tendo essa exclusividade, ou ainda que você não tenha, você vai fazer o quê? Você vai poder investir numa boa publicidade desse imóvel e, paralelamente à publicidade, você também entra o quanto antes no canal de parcerias do Homer para você poder ampliar as possibilidades de você fechar rápido essa venda, ou seja, fazer uma venda eficaz. Show, bacana. Complementando aí, Fabrício, eu acho que não sei se todo mundo conhece o Homer, e aí eu nem me apresentei, né? O Homer que a gente vem falando aqui, gente, quem é aí da audiência do Fabrício, nós somos uma rede de parcerias imobiliárias, uma ferramenta aí gratuita para os corretores, né? Conectamos corretores no Brasil inteiro. Então, dentro desse contexto que a gente está falando hoje, o Homer tem um papel muito importante, que é de ganhar para o cliente, né? Para o proprietário aí, quando você faz a captação, que você vai conseguir vender com rapidez, que você vai encontrar corretores com clientes para esse imóvel, né? Que você não vai estar apenas apresentando o imóvel dele para aquela tua carteira de clientes,
mas que você abre um leque aí de grandes possibilidades para ele. Então, quem não é Homer ainda, se cadastre na ferramenta, ela é 100% gratuita. E aí a gente conecta você de forma automática, a gente utiliza a inteligência artificial para conectar, né? Você publica o imóvel e a gente encontra o corretor com o cliente. E a gente também garante o honorário. Então, o que é bacana disso é que, cumprindo o script da gente, então, fazendo parceria lá dentro do app, o Home deixa você seguro em relação a toda a parte de honorários. Então, vale muito a pena, né? Além disso, o Homer ainda ajuda vocês em mais um ponto que eu acho que soma muito com isso, quando a gente está falando dos pilares de jovem deficiente, é de você continuar esse processo. Então, o cliente já encontrou o imóvel, vai fechar, fazer a compra do imóvel, você vai vender. Então, muitas vezes, quando você está com o cliente, é você acompanhar e ser o consultor na parte também do financiamento. Hoje o Homer tem um crédito imobiliário lá dentro. Então, você consegue, com o apoio do Homer, com o apoio da nossa equipe, sem precisar entender tudo de financiamento, oferecer para ele lá um leque de possibilidades. Hoje a gente tem produto financiamento comum, onde tem a compra garantida, que é quando o cliente ele tem um imóvel antigo e quer comprar um novo, então a gente consegue financiar aí até 40%, né, do imóvel antigo, do valor, para ele dar entrada já no imóvel novo. Né? A gente tem lá o imóvel como garantia, o empréstimo como imóvel como garantia, que mesmo de fato alienar esse imóvel e conseguir se capitalizar, que aí já é um produto para um outro momento. O cliente já comprou com você, mas um cliente que fidelizou na sua carteira, conversa com ele está num momento que não está muito legal agora da pandemia, oferece esse produto para ele, né? E tudo isso, o corretor é remunerado, remuneramos o corretor em 0,5%. Então, é uma ferramenta aí muito interessante para os corretores. Além desse trabalho que a gente faz sempre, como falamos no início aí, Fabrício, focados na captação, na capacitação, falando captação toda, na capacitação do corretor. Acreditamos bastante na capacitação do corretor. É uma premissa muito forte do Homer. Opa, travou um pouquinho aqui. Pode, tô te ouvindo. Dói, maravilha. Então é isso, tá? Então, quem não é Homer aí, busca aí, procura aí no Play Store, no App Store, Homer Parcerias. Tem o aplicativo e tem o site, vale muito a pena. E queria agradecer, Fabrício. Foi um prazer receber você aqui. Você vai estar sempre aí com a gente. Eu acho que eu já te vi em alguns eventos do Homer também aí no Rio. Eu tive Sempre um um prazer. evento. Sempre um prazer te receber, bater esse papo. Já ficou o spoiler aqui para a próxima live, talvez a gente bater esse papo aí um pouquinho sobre exclusividade, o pessoal quer ouvir, tá? Então foi um super Vamos prazer. Se sim. quiser deixar aí tuas redes sociais, o pessoal te seguir, enfim, falar um pouquinho do teu trabalho, fica à vontade. Isso, não, obrigado aí pela atenção aí, né? Enfim, o convite, tá? Agradecer novamente. E convidar todo mundo que está aí a acompanhar, né, o meu Instagram, Fabrício Junqueira Corretor. Eu tenho um canal, o pessoal teve uma pergunta aí um pouco antes, que a nossa colega corretora falou que está com dúvidas de captação. Quando acabar essa live aqui, você assiste, vai estar disponível aí no Homer, né? Assiste novamente essa live que você vai recapitular o que a gente falou aqui, que vai ajudar muito na sua captação, tá? E convido o pessoal a entrar no Instagram e também no meu canal no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho pelo menos umas 6 a 7 aulas que falam sobre mercado imobiliário, sobre a dinâmica do mercado imobiliário, tá? Então, ali eu ensino como você ser um investidor no mercado imobiliário, quais são os comportamentos que o proprietário tem que ter para vender, por que você não consegue, né? Por que o proprietário não consegue vender o imóvel dele? Então, tem uma aula lá discorrendo. Então, vale a pena, até para os colegas corretores também assistirem, e qualquer coisa me manda mensagem e vamos conversando, porque nós, corretores, temos que estar sempre muito unidos, tá? E essa bandeira o Homer sempre levantou de unir os corretores têm que estar unidos, porque nós temos o privilégio de trabalhar numa profissão regulamentada. Isso é uma coisa muito poderosa que nós, corretores, temos que sempre que defender. Então, só com a união da gente, a troca de informações, um ajudando o outro, é que a gente vai chegar lá. Tá bom, pessoal? Perfeito, perfeito, maravilha. E falando um pouco disso, só para a gente fechar, o corretor, a gente falou disso no início, né? Que se capacita, né? Que olha para o outro corretor como um parceiro, que entende que não é concorrente, é aí que a gente eleva o nível do mercado. Então,
É importante assistir as lives, é importante estar aí seguindo aí o Junqueira no Instagram, lá no YouTube dele, para que você se capacite e você evolua e compartilhe conhecimento, né? Então, quem está aqui depois, avisa para o colega corretor para compartilhar, fala do Homer, é gratuito, foi pensado no corretor, uma ferramenta pensada para ajudar esse profissional. Então, vamos de fato evoluir assim, né? Se capacitando e vamos compartilhando conhecimento e evoluindo o mercado. Tá bem? Então foi um prazer, gente. Foi um Foi um prazer, prazer até estar a com próxima, vocês. hein? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, um Boa grande tarde. abraço. Tudo de bom.